Olá pessoal, meu nome é Julian e eu sou uma das monitoras do projeto Aprenda a Programar Jogando. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o comando de repetição while para dar continuidade na nossa playlist de Python para crianças. Bem, vamos começar. Deixa eu abrir aqui a tela para ficar melhor para vocês enxergarem. Quando a gente fala em comando de repetição, significa que eu quero repetir um determinado código várias vezes. Nesse caso, eu quero imprimir Olá 7 vezes na tela. Será que eu preciso usar 7 linhas para isso? Bom, eu posso usar o comando de repetição. Significa que eu quero executar uma determinada quantidade de vezes, que são 7 vezes, a palavra Olá. Então, eu quero imprimir Olá 7 vezes na tela. Poderia ser 100 vezes. Imagina eu ter que digitar print Olá 100 vezes na tela. Isso não é viável. Fica muita linha de código, né? Vai me dar muito trabalho. Então, eu posso simplesmente colocar aqui 100 vezes eu quero imprimir a palavra Olá. Bem mais simples, né? Bem, existem vários comandos de repetição. No caso, é o while acompanhado de uma condição, ou o while true, que vai estar acompanhado do comando break, para parar o meu código quando uma condição que eu colocar ali imposta para o meu código, tá bom? Vamos entender cada um deles por vez. Primeiro, o comando while. Eu quero repetir esses comandos aqui na tela, que é o comando 1, o 2 e o 3, só que eu quero executar isso só 2 vezes. Então, eu vou começar aqui do número 1, do comando 1, vou executar a primeira vez e vou voltar. Depois eu vou executar de novo a segunda vez e vou voltar. E aí o meu código vai parar. Porque eu disse que eu queria executar isso aqui só 2 vezes seguidas. Bom, se eu sei a quantidade de vezes que eu quero executar, eu vou usar o comando while, que vai estar acompanhado dessa condição. E essa condição vai me dizer que eu quero executar só 2 vezes. Então, eu sei a quantidade de vezes que eu quero executar. Mas vamos supor, eu estou pedindo números pares para o meu usuário. Ele vai digitar vários números pares, porque existem vários, certo? Então, eu não sei a quantidade de vezes que eu quero que esse código fique executando. Eu só sei que, se o meu usuário digitar um número ímpar, ele tem que parar. Então, vamos por parte. Primeiro, se eu quero pedir infinitos números para o meu usuário, desde que eles sejam pares, eu vou usar o comando while true, enquanto for verdade. Então, enquanto ele estiver digitando o número par, eu quero que isso aqui fique executando em looping. Perceba que os comandos 1, 2 e 3, eles estão executando infinitas vezes. Eles estão sempre aqui em um círculo em looping. Bom, mas se o meu usuário digitar um número ímpar, o meu código tem que parar. Para isso, eu vou usar o comando break. Quando uma condição que eu disse não for mais verdade, ele vai usar o comando break para parar o meu código. Muito legal, né? Vamos lá para o Python para a gente entender um pouquinho melhor. Abri aqui o meu Google Colab e vamos começar por um exemplo muito simples. Eu quero pedir 3 números para o meu usuário. Então, eu vou colocar aqui número, int input, para pedir um número inteiro. E eu vou colocar aqui, por exemplo, digite um número. Bem, se eu quero pedir 3 números para o meu usuário, eu vou ter que colocar esse código aqui 3 vezes. Bem, eu vou digitar aqui, por exemplo, o número 2, depois eu vou digitar o número 6, depois eu vou digitar o número 10. Bom, eu digitei 3 números aqui na tela, e aí ele parou de executar. Só que, se eu quisesse, por exemplo, pedir 100 números para o meu usuário, imagina eu ter que colocar isso aqui 100 vezes. Não ia ficar muito legal, né, pessoal? Olha quantas linhas ia ficar. Eu digitei só 7 vezes aqui e já ficou enorme. Imagina 100 vezes. Para isso, existe o comando while que a gente falou agora há pouco. O comando while ele vai executar um determinado código x vezes. Vamos começar pelo nosso exemplo mais simples, que a gente quer executar só 3 vezes. Então, a gente só quer pedir 3 números para o meu usuário. Para isso, eu vou usar um contador, que ele vai me ajudar a saber quantas vezes eu já pedi número para o meu usuário. Por enquanto, o meu contador vai começar com 0, porque ele não pediu número nenhum. E eu quero que isso aqui execute várias vezes, então eu vou usar o meu comando while. E qual que é a condição para que isso aqui fique executando? Bom, a condição é que o contador sempre seja menor do que 3. Julia, eu não entendi muito bem. Vamos lá. Se eu não pedir número nenhum para o meu usuário, o meu contador está igual a 0. Se eu pedir o primeiro número para ele, o meu contador ele vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 1. Então, eu atualizei uma unidade no meu contador. Se eu pedir mais um número para o meu usuário, o meu contador de 1 passou para 2. E se eu pedir o último número, meu contador passou de 2 para 3. Então, o meu código vai ficar pedindo números até que chegue a 3. Quando o meu contador chegar a 3, eu quero que ele pare. Então, quando o meu contador for 3, 3 é menor do que 3? Então, essa condição aqui parou de ser verdade. E o meu comando while para de funcionar. Então, o meu comando de repetição ele sempre vai estar acompanhado de uma condição aqui.
Essa condição é que o contador seja sempre menor do que 3. Quando for igual a 3, ou maior do que 3, por exemplo, 4, 5, ou seja, quando o contador passar de 3, eu quero que ele pare de executar. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui que eu quero que ele peça um número para o meu usuário e eu vou sempre atualizar o meu contador. Toda vez que eu pedir um número a mais para o meu usuário, ele vai somar uma unidade no meu contador. Pedir mais um número, ele vai mudar o número do contador para 2. Pedir mais um número, mudou para 3. E quando chegar a 3, ele vai parar, porque a nossa condição é que o contador seja sempre menor do que 3. Se for igual a 3, o meu comando de repetição para de executar. Muito legal, né? Vou executar aqui o meu código. Ele me pediu um número, vou digitar o número 3. Digitar outro número, vou digitar o 10. E agora eu vou digitar, por exemplo, o número 200. E ele parou de pedir número, porque o meu contador chegou igual a 3. Se o meu contador chegou igual a 3, ele para de executar. Muito legal, né? Então, o comando de repetição while, ele vai estar sempre acompanhado de uma condição, e eu vou usar ele porque eu sei a quantidade de vezes que eu quero repetir. Nesse caso, seria 3. Mas se eu quisesse pedir 100 números, o meu contador ia executar enquanto ele fosse menor do que 100. Quando chegasse a 100, significa que eu já tenho os 100 números que o meu usuário digitou. E aí ele vai parar. Legal, né? Bom, se eu não sei a quantidade de vezes que eu quero pedir um número para o meu usuário, eu quero que ele fique digitando vários números. Se ele digitar o número 0, eu quero que ele pare. Mas enquanto ele quiser digitar número, ele pode digitar. Então, agora eu vou executar o comando while true. Vamos usar aqui o comando while true comigo. Eu vou digitar while true. Percebam que o T desse true tem que ser maiúsculo, tá bom? Então, while true. E eu quero pedir vários números. Então, eu vou pedir aqui vários números. Vamos executar o nosso código para ver o que está acontecendo. Eu vou digitar um número, 90, o número 2, o número 7, o número 21, 22, o número 7 de novo, vou digitar o número 8 e ele vai ficar me pedindo o número várias vezes. Por quê, pessoal? O comando while true é um comando infinito, um comando em looping. Só que eu vou colocar uma condição aqui para ele. Se o meu usuário digitar o número 0, eu quero que ele pare. Então, para isso, eu vou usar o comando break, que a gente tinha visto anteriormente. O comando break, ele vai me ajudar a encerrar esse laço while true, esse laço infinito. Então, eu vou colocar aqui o meu comando while true. Vou pedir um número para o meu usuário, só que eu tenho que verificar uma coisa. Se, vamos lá, retornando com o conceito do vídeo anterior, que é o comando de condição. Se o número que o meu usuário digitou for igual a 0, eu quero que ele pare. Qual que é o comando para parar? É o break. Ou seja, eu não sei a quantidade de vezes que o meu usuário vai digitar números. Ele pode digitar infinitos números. Só que se ele digitar especificamente o número 0, eu quero que ele pare. E por isso eu usei o comando break. Vamos executar esse código aqui agora para a gente ver o que está acontecendo. Digite um número. Vou digitar o número 8, o número 100, o número 2, o número 36, o número 7. Vou digitar o número 8 de novo. Digitei o número 157. Olha só quantos números eu estou digitando. Só que agora eu vou decidir escolher o número 0. Se eu digitar o número 0, ele parou de me pedir números, porque foi a condição que eu coloquei. Se o usuário digitasse o número igual a 0, o que ele ia fazer? Ele ia dar um break, que é parar o meu laço infinito, que é o while true. Muito legal, né? Então, o que a gente viu até aqui de aprendizado nesse vídeo? O comando while e o comando while true. Qual que é a diferença entre eles? Como que eu vou saber, Julian, qual que eu vou usar? Para eu saber que eu vou usar o comando while, significa que eu tenho um intervalo definido de vezes que eu quero executar aquele comando. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui um bolo. Esse meu bolo precisa levar 6 ingredientes. Então, eu sei que eu preciso pedir para o meu usuário digitar 6 ingredientes para mim na tela. Se ele digitar menos, o meu bolo não vai dar certo. Se ele digitar mais, o meu bolo também não vai dar certo. Então, eu preciso exatamente de 6 ingredientes. Por isso, eu vou pedir 6 ingredientes para o meu usuário. Qual que é o comando que eu vou ficar repetindo aqui? O comando de pedir para o meu usuário digitar um ingrediente. Se eu sei a quantidade de vezes que eu quero pedir para ele digitar, que são 6 vezes, eu vou usar o comando while e vai estar acompanhado da condição, que é o meu contador ser menor do que 6. Quando chegar a 6, ele vai parar. Então, vamos digitar aqui a nossa lista de ingredientes para o bolo. Ele pediu o primeiro ingrediente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, açúcar. Bom, o meu contador de 0 passou para 1, porque eu já tenho um ingrediente. Só que eu preciso de 6, então ele vai continuar me pedindo ingredientes aqui. O segundo ingrediente, por exemplo, eu vou precisar de trigo.
Bom, ele ainda tá me pedindo ingrediente. Vamos lá. Eu vou precisar de óleo para fazer o meu bolo. Açúcar, trigo, óleo. Opa, ele só me pediu 3 ingredientes até agora. Eu só digitei 3, então o meu contador tá igual a 3. 3 ainda não chegou a 6, então eu preciso continuar aqui. Bom, eu vou precisar o que agora? De ovo. Também preciso de ovo pro meu bolo dar certo. O quinto ingrediente vai ser o quê? O leite. Ele continua me pedindo ingredientes, por quê? Eu sei a quantidade de ingredientes que eu preciso para o meu bolo, são 6. Então, eu usei o comando while com uma condição, que é pedir 6 ingredientes para mim. Qual que é o último ingrediente que não pode faltar para o meu bolo dar certo? O fermento, para fazer o meu bolo crescer. Então, se eu já digitei 6 ingredientes na tela, ele parou de me pedir ingredientes. Então, o comando while eu vou usar quando eu tenho um intervalo definido de vezes para que aquilo ali fique se repetindo. Mas vamos supor, eu quero fazer uma lista de compras por hortifruti. Então, eu vou pedir aqui para o meu primo, por exemplo, escrever todos os legumes, verduras e frutas que eu quero comprar no hortifruti. Só que eu tenho uma condição para ele. Se ele digitar a palavra banana, significa que a minha lista vai estar encerrada. Eu não vou comprar mais nada depois que ele digitar banana. Então, eu não sei a quantidade de ingredientes que ele vai colocar para a gente comprar no hortifruti. A única coisa eu tenho certeza, se ele digitar banana, tem que parar a minha lista de compras, tá show? Então, para isso, eu vou usar o comando while true. Ele vai ficar repetindo infinitas vezes, pedindo vários itens para minha lista de compras, até que ele digite banana. Se ele digitar banana, eu vou usar o break para parar. Então, essa é a diferença. Vamos digitar aqui a minha lista de compras para o hortifruti. Cenoura, batata, goiaba, morango. Olha só, minha lista de compras continua. Vou digitar, por exemplo, banana. Que mais que eu posso comprar? Opa, nada. Por quê? Eu digitei banana. Qual que era a condição que eu coloquei? Se eu digitasse banana, a minha lista de compras ia se encerrar. Muito legal, né, pessoal? Então, hoje nós aprendemos sobre o while e o while true. O while, eu sei a quantidade de vezes que eu quero que aqueles comandos se repitam. O while true, ele vai ficar rodando infinitas vezes até eu usar o comando break para parar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de compartilhar com os amigos. Deixa um like aqui embaixo e coloque aqui nos comentários se vocês tiveram alguma ideia para usar o comando de repetição. Até a próxima!